Oi, Felipe. Oi, Bianca. Oi, galera, tudo bem? Como vai, pessoal? Começa agora a primeira edição do jornal Quer Dizer. Mas explica aqui pra gente, o que isso quer dizer? Ora, Bianca, quer dizer que nós vamos apresentar um jornal atraente e repleto de informações para o público de casa. Então vamos lá. Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? A discussão é polêmica. Conversamos com estudantes e pesquisadores de Belém sobre o assunto. Competência e orientação sexual. Conheça o caso de Liá, vítima de preconceito no mercado de trabalho. O cenário do rock independente em Belém, numa entrevista especial no quadro Made in Pará. E no Eu Que Fiz, alunos da Universidade Federal do Pará homenageiam a Faculdade de Comunicação, que comemora 35 anos. O jornal Quer Dizer já começou. O universo das redes sociais encurta distâncias, tanto para quem mora no centro da cidade quanto para quem mora à beira do rio. E mesmo não agradando a todas as pessoas, as novas mídias vieram para ficar. Andréa Neves tem mais detalhes. As redes sociais já viraram febre entre os internautas. O Orkut, o MSN, o Twitter e o Facebook, por exemplo, já conquistaram seu espaço, principalmente no mundo dos jovens. Mas seja por opção ou por falta de oportunidade, muitos paraenses ainda não foram fisgados por essas redes. Dados do Ibope deste ano afirmam que o brasileiro passa em média 24 horas por mês conectado à internet. 80% desse tempo é dedicado ao uso de redes sociais. A preferida é o Orkut, com 71% dos participantes. Em 2009, 34% da região norte já acessava a internet, segundo o IBGE. Esse percentual representa um avanço em comparação a 2005, quando apenas 12% utilizavam a rede. Apesar das estatísticas, a estudante Luciana Souza não utiliza as novas mídias por opção, mas reconhece a importância delas. É mais fácil para você se comunicar, é mais rápido, né? E eu, por exemplo, fico por fora assim, de vários encontros da turma. As pessoas acabam se comunicando por Orkut e tal. E como eu nunca sei assim das novidades e tal, o pessoal vai se reunir para sair, então eu fico por fora mesmo disso. Seja na cidade, seja às margens do rio, as redes sociais começam a fazer parte do cotidiano das pessoas. A estudante Daina Franco foi fisgada pelas redes sociais. Ela afirma que o governo deveria facilitar o acesso dos ribeirinhos à internet. O governo poderia ajudar as pessoas aqui do Cumbu a ter acesso também à internet, como eu tenho. Diferente de Daina, Rodrigo Quaresma acha desnecessário o uso das novas mídias para se relacionar. Hoje a gente tem a facilidade do telefone, se precisa falar com alguém, tu liga, fala pessoalmente, fica escrevendo, manda mensagem. Acho que não tem lógica. Ainda falta muito para a região norte se incluir na rede, mas a realidade aponta esta tendência. Com um clique, estamos conectados ao mundo. Falando em redes sociais, você sabe o que vai rolar entre os dias 11 e 14 de maio? É a Semana de Comunicação da UFPA, mais conhecida como Muvuca na Cumbuca. Este ano, o evento vai discutir a convergência midiática. Se você quer se tornar um muvuqueiro, acesse o blog muvucanacumbuca.blogspot.com. Cerca de 10% da população brasileira sofre discriminação quanto à diversidade sexual. São violências física e verbal, discriminação na seleção para o emprego e no próprio local de trabalho. Esses dados são da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis. A nossa repórter Mel Pinheiro traz mais informações sobre discriminação no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está cada vez mais disputado. Os cursos de capacitação lotados. Ter uma boa formação é obrigatório, mas não é só isso. A orientação sexual ainda é um fator que influencia na busca por um emprego. A transexual Liá Correia relata a situação constrangedora que vivenciou. Foi dito, para mim que eu não ficaria na empresa porque eu não atendia aos requisitos, firmados no local, porque eu poderia causar constrangimento às pessoas naquele ambiente específico, Enfim, eu não passei nem para outra etapa da seleção, que era a dinâmica de grupo, Eu já fui meio que retirada daí, Então eu me senti mal com isso.
A Constituição brasileira deixa claro que é proibido qualquer tipo de discriminação, mas não há nada específico em relação a casos semelhantes ao de Liá. É o que explica José Cláudio de Brito Filho, autor do livro Discriminação no Trabalho. O Brasil tem um vasto manancial de leis, né? Começa com a Constituição Federal, que proíbe a discriminação de qualquer espécie, e essa é a ideia constitucional de justiça. Então a justiça do Brasil é baseada exatamente nisso, de que todos são iguais. O assessor do Centro de Referência de Prevenção e Combate à Homofobia do Pará, Ray Carlos Coelho, informa que desde o início das atividades do centro em 2009, não houve nenhum registro de discriminação no trabalho. Porque essas pessoas, como eu te disse, elas não vêm ao centro à procura de providências, porque elas entendem que a providência ia ser muito pior para elas, até psicologicamente. O mercado de trabalho, ele não foi pronto, ele não está pronto para homossexuais. O homossexual que é bem sucedido hoje no mercado de trabalho, ele é um homossexual que ele não é assumido. Ele é um homossexual latente, ou então um homossexual que se esconde, ou que está dentro do armário, ou que ele é homossexual na sua vida íntima, mas para o mercado de trabalho ele é hétero, ele não é homossexual. O mercado de trabalho é exigente sim, mas será que a competência deve ser deixada de lado por conta da orientação sexual? Liá dá um conselho. Cada um de nós, né, sejamos LGBTs ou não, possamos ter consciência do nosso papel enquanto cidadão, né, nosso papel social na construção de uma sociedade em que a cidadania plena realmente seja exercida, né, sem racismo, sem machismo e sem homofobia. Existe um projeto de lei de 2006, Bianca, o PLC 122, que tem a proposta de criminalizar a homofobia. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda votação no Senado Federal. Felipe, quem deseja apoiar a causa pode entrar no site www.nãohomofobia.com.br e participar do abaixo-assinado. E os que sofreram esse tipo de discriminação não devem deixar de denunciar ao Centro de Referência de Prevenção e Combate à Homofobia do Pará. O telefone é 3201-2746. No próximo bloco, o que você acha da redução da maioridade penal? Nós conversamos com jovens sobre o assunto. Faremos um breve intervalo e já estaremos de volta. Continue ligado no Quer Dizer. Oferecer espaços de lazer e formar pessoas mais comprometidas com a sociedade é o principal objetivo da Associação Mundo Encantado do Esporte e Lazer. Há 8 anos, a Associação Mundo Encantado do Esporte e Lazer ajuda a mudar a realidade de muitas pessoas no bairro do Guamá. Uma das atividades desenvolvidas é o Karatê, que tem como lema disciplina, dedicação e respeito, ensinado para 45 atletas. Recentemente, a equipe participou da primeira etapa do Campeonato Paraense e conquistou vários prêmios. Além do karatê, o projeto oferece aulas de balé, yoga e música. Segundo Arlene Ferreira, secretária da associação, qualquer pessoa pode se matricular. Basta apresentar atestado médico e comprovantes de escolaridade e residência. A associação pede também uma taxa de R$30 para a manutenção das atividades. A associação fica na rua Silva Castro, número 456, no bairro do Guamá. O telefone é 3229-7426. Felipe, volta e meia, a mídia divulga algum caso de infração cometida por adolescentes para falar sobre a polêmica da maioridade penal. Aí entra em discussão o Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas, as opiniões de educadores, juristas e dos próprios adolescentes. Mas o que as pessoas pensam sobre o assunto? É o que nós vamos ver agora na matéria. A Constituição garante que no Brasil tem idade para tudo. Tem idade para votar, para casar, para dirigir, para trabalhar. Mas e se eu cometer algum crime? Será que a minha idade vai influenciar na punição? Bom, no Brasil, se você já completou 18 anos de idade, já pode ser penalmente responsabilizado pelos seus atos. Essa é a idade mínima que define a responsabilidade criminal de alguém, é chamada de maioridade penal. O assunto é polêmico e muita gente acha que adolescentes com menos de 18 anos já podem responder pelos seus atos. Longe de se chegar a um acordo, há várias propostas de redução da maioridade penal. A principal é que ela seja reduzida de 18 para 16 anos. Mas o que será que os jovens pensam sobre o assunto, já que são eles os principais atores dessa discussão?
Em conversa com alunos de uma escola de Belém, o resultado parece ser único. Eu sou a favor também, porque eu acho que quando com 16 anos a pessoa já tem a maturidade e ela já deve responder pelos seus atos. Eu sou a favor também da redução da idade penal, porque eu acho que a pessoa com 16 anos ela já tem a maturidade suficiente para responder pelos atos dela. Segundo o professor Valdir Abreu, diretor da Escola de Conselhos, opiniões desse tipo são pautadas por acharem que reduzir a maioridade vai resolver o problema da marginalidade infantil. Para ele, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro, e as medidas socioeducativas só não são aplicadas de maneira correta pela desatenção do poder público. A lei do Brasil ela é a mais avançada que existe do mundo. Então não é o Brasil que está na contramão da legislação mundial e internacional, não. Exatamente os outros países que não conseguiram avançar o tanto que o Brasil avançou com o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo a maioridade penal em 18 anos. Em países desenvolvidos como o Japão e Itália, essa idade cai para 14 anos. Na França, 13 anos é a maioridade penal do país. Na Austrália, crianças com 7 anos de idade já podem ser consideradas criminosas. A advogada Luana Tomás garante que colocar adolescentes em presídios não irá resolver a situação atual do país. A polêmica sobre reduzir ou não a maioridade penal tem motivo sim. E, segundo a professora, isso se dá ao desconhecimento que as pessoas têm do ECA. A falta de informação, a mídia cumpre um papel nisso, o próprio senso comum, as pessoas não têm um senso crítico com relação a isso, elas acham que é muito fácil, muito mais fácil mandar para a cadeia, né, que é o discurso da tolerância zero, sabe que eu quero um bandido bom, um bandido morto. É muito mais fácil mandar um adolescente para o presídio, muito mais fácil, tira ele perto de mim, eu só não quero ele perto de mim, é o que as pessoas pensam. E esse é um discurso que mais atrapalha que nos beneficia, porque está fazendo com que essas pessoas sejam cada vez piores. O que se sabe, Bianca, é que as reduções de 18 para 16 e de 18 para 14 anos são as mais especuladas. Felipe, mas existe também outra proposta, que é manter a idade de 18 anos, mas aumentar o tempo de permanência nos centros de recuperação. E mudando de assunto, a Páscoa já passou, mas uma ONG de Belém desenvolveu um importante trabalho de conscientização ambiental. Esse é o tema do nosso quadro Meio Ambiente e Tecnologia. Dar uma oportunidade à educação ambiental na cidade de Belém é o objetivo de projetos como a Páscoa Ecológica, uma realização da ONG No Olhar. Fundada em 2005, a organização mantém parcerias importantes para o seu desenvolvimento. Uma delas, de 5 anos, é com o shopping da cidade, onde a estrutura do projeto foi montada. No local foram reutilizados diversos produtos: cadeiras de papelão, mesas de madeira reaproveitada e puffs de garrafa PET. Com a doação de 2 pacotes de leite, pessoas de qualquer idade puderam participar de atividades como pintura de rosto, produção de coelhos de biscuit e CDs, além da customização de bolsas. E não é só isso. A ONG No Olhar também garante seu compromisso social, firmando parceria com o selo Economia Solidária na produção de seus materiais. Some na massa. E no próximo bloco, o Jornal Quer Dizer traz música para você e uma entrevista sobre o cenário do rock independente no Pará. É daqui a pouquinho, voltamos já. O Jornal Quer Dizer tem um espaço especial para valorizar a cultura paraense. Do tecnobrega ao carimbó, do lundu ao siriá, da música clássica ao reggae, todos os ritmos são bem-vindos. Mas outro ritmo desponta talentos pelo Brasil. De maneira independente e superando dificuldades, o rock paraense vai alçando voos. Confira agora na primeira reportagem do quadro Made in Pará com o repórter Vitor Gemac. A cidade de Belém, que é conhecida por suas mangueiras, pelo açaí e por ritmos musicais diferentes, também tem muito rock and roll. Madame Satã, Stress e La Pupunha são nomes conhecidos nacionalmente e têm em comum um bom e velho rock. Apesar do sucesso dessas bandas, o rock paraense ainda encontra muitas dificuldades. Os grupos que compõem suas próprias músicas tentam obter reconhecimento dentro e fora do estado. Problemas como poucos locais para apresentações, público reduzido e um espaço pequeno na mídia prejudicam a divulgação e o fortalecimento do estilo. Alguns espaços acabam se fechando,
Hoje em dia, há pouquíssimas casas que estão abrindo suas portas ao rock autoral, principalmente ao rock pesado. La Orquestra Invisível é uma das bandas que tenta romper as barreiras e fazer sucesso. O grupo de 4 integrantes pretende lançar seu primeiro CD este ano. O principal sonho dos roqueiros é viver de suas músicas. Novas ferramentas disponíveis na internet, como as redes sociais, ajudam na divulgação. A banda tem que saber usar os veículos de divulgação na internet para divulgar o seu som. A união e a organização dos roqueiros em coletivos tem contribuído para a superação dos problemas. Os coletivos como Fora do Eixo, Megafônica e Se Rasga organizam shows com bandas independentes. As bandas estão no processo seguinte das décadas passadas. Elas estão num processo de profissionalização. E agora, no Jornal Quer Dizer, vamos conversar um pouco mais sobre o assunto com o coordenador do Núcleo de Comunicação da Associação Pro Rock, Nicolau Amador. Bem-vindo, Nicolau. Tudo bem, Bianca? Prazer estar aqui no programa. Obrigada. Olha, conta um pouco pra gente como que funciona a associação. A associação surgiu em 2004, da necessidade que as bandas de rock de Belém tiveram de se organizar, né? Belém tem uma tradição no rock. Desde a década de 70, quando surgiu a banda Stress, que é considerada a primeira banda de heavy metal do país, sempre teve muitas bandas nesse cenário. Em 2004, essas bandas somavam mais de 200 bandas. E aí, por sugestão do Poder Público, da Fundação Tancredo Neves, à época, para que a gente pudesse ter o apoio do Estado nas nossas organizações, a gente fundou a Associação Pro Rock. E aí, desde lá, a gente vem numa trajetória difícil de tentar entender como é que funciona o mercado da música, como é que funciona hoje as políticas públicas em relação à música. E desde lá a gente aprendeu bastante. Hoje a gente tem uma associação mais enxuta, né, com menos bandas do que naquela época, porém com um know-how, né, com uma bagagem que a gente aprendeu ao longo do caminho, desenvolvendo várias ações, desde a organização, ações de comunicação, de capacitação. Então a associação ela é um instrumento jurídico, uma pessoa jurídica constituída, que serve para dar visibilidade e para dar suporte às bandas que compõem a associação, né, e fazem parte do cenário geral do rock em Belém e no estado. Além de blog, quais são os outros meios de divulgação que vocês têm? Hoje são basicamente 2 equipes. Uma equipe que faz o programa de web, onde a gente tem membros de bandas mesmo, que trabalham com edição de vídeo, que não são profissionais, mas que desenvolvem a linguagem, que conhecem principalmente a linguagem do rock and roll, né? E trabalham ali. E aí eu coordeno um pequeno grupo de estagiários e de colaboradores que fazem assessoria de imprensa para os eventos e para as bandas da associação, divulgam esse material pela imprensa e produzem a nossa mídia, né? O blog, principalmente. Nesse momento a gente tem um outro projeto, mas que é um projeto que ainda não está no ar e que é um pouco maior, voltado para o gênero musical, o segmento musical como um todo, mas no rock a gente instituiu o blog como sendo a nossa ferramenta principal, onde a gente tenta lá, principalmente a abordagem das bandas, dos gêneros, que a imprensa não especializada normalmente não dá conta. Então a gente tenta se aprofundar e pautar nisso daí. É um público pequeno ainda, como eu falei, tem 10 mil acessos em 2, 3 meses, mas que a gente vem batalhando, usando as mídias sociais, o Twitter, o Facebook, para poder ampliar esse mercado. Nicolau, foi um prazer ter você aqui no jornal. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Bianca, a oportunidade de estar divulgando o trabalho da associação. Agradeço o convite da produção e estou à disposição quando vocês precisarem. Agora vamos saber o que vai agitar a semana. Confira na nossa agenda cultural. Para quem curte fotografia, a dica é a exposição Moderna para Sempre, a fotografia modernista brasileira. Ela acontece no Museu Histórico do Estado do Pará até o dia 15 de maio. A entrada é franca. Mais informações no telefone 4009-9835.
O Cineclube Alexandrino Moreira, do Instituto de Artes do Pará, exibe gratuitamente o filme Crônicas do Amor Louco, no dia 16 de maio, a partir das 19 horas. Mais detalhes no número 9143-5111. A melhor seleção da Black Music você encontra todas as sextas no Bar Palafita, localizado na rua Siqueira Mendes, número 264. A festa começa às 22 horas e o preço inicial dos ingressos é R$ 5,00. Se você ficou interessado, pode ligar para o 8413-0861 e garantir seu ingresso. No nosso último bloco, estudantes homenageiam a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará no quadro Eu Que Fiz. Voltamos já! Belém tem o custo de alimentação básica mais caro do Brasil, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A reportagem que a gente vai ver agora traz mais informações sobre o assunto, mas de uma maneira compreensível, sem apelar para a linguagem técnica do economês. Estamos aqui na Feira da Cremação para falar de um assunto que afeta e muito o bolso dos brasileiros, principalmente dos paraenses. Segundo o IBGE, em 2010, Belém foi considerada a capital nacional da inflação. Mas afinal, o que é a inflação? Sei. Que a inflação eu sei por quê. A inflação é aquela que pesa no bolso, não é isso? O aumento dos preços. Creio que seja isso. Inflação é a alta nos preços dos produtos em um determinado período e envolve a economia de um país. Nos supermercados, lojas e feiras, o consumidor tem sentido os efeitos da inflação. O professor Eduardo Monteiro explica os motivos da constante variação dos produtos, que afeta o orçamento das pessoas. São novas pessoas que estão consumindo, pessoas que estão entrando no mercado. Quando as pessoas estão com mais renda para gastar, significa que elas estão indo ao mercado, elas estão demandando mais produtos. Quando a produção não consegue acompanhar essa demanda, você tem uma pressão de preço. A inflação no Brasil tem várias causas. No Pará, a distância de grandes centros de abastecimento e o consumo de produtos de outros estados são fatores que geram alta nos preços dos alimentos. No caso do açaí, o clima da região afeta diretamente a venda do fruto. É o inverno que causa essa antessafra, que falta o açaí e aí encarece. Saber sobre inflação é fundamental, pois uma sociedade esclarecida interfere positivamente nas decisões do governo e ajuda a mudar os rumos da economia do país. Quando a sociedade sabe o que é inflação, ela pode inclusive opinar, colaborar, criticar e ter uma opinião formada se as decisões dos gestores elas estão corretas ou não. Dívidas, juros, dividendos. Oh, dívidas, juros, dividendos. O Jornal Quer Dizer está terminando, mas antes queremos que você participe da nossa produção. De que maneira fazer isso, Bianca? Sabe aquele vídeo que você produziu no final de semana com os amigos no Mormaço? Manda pra gente, ele vai ser exibido no quadro Eu Que Fiz. No Eu Que Fiz de hoje, 3 estudantes da UFPA vão homenagear em 1 minuto a Faculdade de Comunicação que em 2011 completa 35 anos. Bianca Daquino, minha xará, Gustavo Aguiar e Renan Barreto pegaram suas câmeras e entrevistaram 2 ex-alunos da faculdade. Vamos conferir? A universidade, ela te ensina de várias formas, não é só sentar no banco na carteira e ficar esperando que a pessoa te diga a verdade, que vai sair dali pronto e acabado. Né? Foi um período absolutamente rico da minha vida acadêmica. Eu estive na Universidade Federal do Pará fazendo esse curso de comunicação. Aqui na Amazônia, nós vivemos tudo por criar, tudo por fazer. Nós todos somos construtores. Esse mercado, embora ele seja pequeno, difícil, ele sempre tem espaço para quem tem qualidade, quem investe em si. Se hoje tivesse que fazer jornalismo, sabendo que esse diploma não é obrigatório, eu faria da mesma maneira, para me preparar melhor. Termina essa aprende. Cultura é mais difícil de se absorver. É uma profissão pela qual eu tenho uma enorme paixão. Eu faço com paixão há 25 anos o que eu faço. Posso dizer que eu consegui muito mais do que esperava. Eu acho que eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava que eu ia chegar.
E os calouros já se divertindo com a produção audiovisual. Lembrando que o vídeo deve ter 1 minuto e pode ser de qualquer tema. Envie pra gente pelo e-mail jornalqdz@gmail.com e participe. Esta edição do Quer Dizer chegou ao fim. Voltaremos na semana que vem com mais informações para vocês. Mas e aí, curtiu? Nos encontramos na próxima semana. Até lá!